Quero saudar a amada igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Quero externar a minha gratidão a Deus pelo privilégio de estar nesse lugar para adorar o Senhor e louvar o Senhor, que é digno de honra, de glória e de louvor. Eu louvo a Deus, porque Jesus, Ele é a razão de eu estar neste lugar. Jesus é a razão da minha vida, da minha família, do meu ministério e de tudo que há em mim. Por isso eu louvo e glorifico o nome do Senhor nesta noite. Que Deus, Ele venha a ser louvado e exaltado e engrandecido, pois só Ele é digno de honra, de glória e de louvor. Quero louvar nesta noite a Deus pela vida do pastor Patrick. Que Deus abençoe o pastor Patrick, o senhor, sua esposa, pastora Aparecida. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família e o seu ministério. E essa obra que o Senhor confiou a você de presidir, de conduzir como servo do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Lorival, né? Eu tive o privilégio de conhecer hoje, pela parte do dia. Estávamos aqui na casa com o pastor Patrick, o pastor Lorival veio aqui e foi um privilégio de conhecer. Que Deus abençoe o pastor Leonardo, né? Que é da igreja Assembleia de Deus, Ministério de Madureira. Que Deus abençoe o pastor Leonardo, sua vida em nome de Jesus, com a sua família e ministério. Deus abençoe o homem de Deus, amém, glória a Deus. Apóstolo Rodrigo, né? Deus abençoe o apóstolo Rodrigo. Tá? Prazer em conhecer pastor Ramon, glória a Deus. Nós somos servos do Senhor Jesus Cristo e servos dos irmãos. Estamos aqui para servir, amém? Quero louvar a Deus por toda a igreja que se faz presente nesse lugar. Nós estamos aqui no segundo aniversário da igreja missionária Brasa Viva dos Remanescentes, amém? Glória a Deus. Já quero parabenizar a amada igreja, amém? Eu creio que essa obra será muito frutífera e o nome do Senhor será glorificado, amém? Quantos assim creem, dêem glória a Deus. Aleluia. Quantos estão felizes por esta igreja que está completando 2 anos de existência? Dê uma linda salva de palmas a Jesus Cristo. O aniversário é do ministério, é da igreja, mas quem ganha o presente é você, amém? Porque Jesus, Ele está neste ambiente para abençoar as vidas, amém? Eu quero nessa noite convidar você a abrir a sua Bíblia Sagrada juntamente comigo no livro do profeta Ageu, amém? Livro do profeta Ageu, o capítulo de número 2, amém? Glória a Deus. Agradeço o pastor Patrick pela recepção, amém? Neste lugar. Que Deus abençoe grandemente e retribua tudo aquilo que vocês têm feito pelas nossas vidas nesse lugar, amém? Que Deus abençoe grandemente. Todos encontraram? Glória a Deus. Aleluia. Para quem não me conhece, como já foi dito, sou o pastor Ramon Batista, sou natural de Juruti, resido em Juruti. Sou pastor presidente da Igreja Assembleia de Deus Catedral do Avivamento do Norte e também presidente do CIMA. O CIMA é o Congresso Interdenominacional de Missões e Avivamento. Eu já quero aqui lançar um convite à igreja, ao povo de Deus aqui da cidade de Terra Santa. Esse ano, de 11 a 16 de julho, nós vamos ter a segunda edição do CIMA. Vários pregadores, cantores estarão pregando e louvando no congresso. E vai ser bênção de Deus, amém? São 6 dias de congresso e a glória de Deus vai se manifestar naquele lugar, amém? Toda a igreja está convidada, os irmãos, o povo de Deus da cidade de Terra Santa, amém? Todos encontraram? Ageu capítulo de número 2, verso de número 1. A palavra do Senhor nosso Deus diz assim: no 7º mês, ao 21º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque,
sumo sacerdote e ao restante do povo, dizendo: quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória, e como a vides agora, não é esta como nada diante dos vossos olhos, comparada com aquela? Ora, pois esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, e esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e esforça-te todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos, segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saístes do Egito. O meu espírito permanece no meio de vós, não temais, porque assim diz o Senhor dos exércitos: ainda uma vez, daqui a pouco, farei tremer os céus e a terra, o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virão coisas preciosas de todas as nações. Então encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata e meu é o ouro, disse o Senhor dos exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. E a igreja diz amém. Tome seu assento, glorificando e exaltando o nome do Senhor, que vive e reina para todo sempre. Aleluia. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor nosso Deus. Amada igreja do Senhor Jesus Cristo, quando nós lemos o Antigo Testamento, que vai narrar a história do povo de Deus, nós vamos ver que Deus, ele escolheu um homem, e esse homem, Deus, ele muda o nome dele. Ele era conhecido como Abrão. Deus vai colocar o seu nome, Deus vai lhe chamar de Abraão, pai de muitas multidões, porque Deus, ele chama esse homem, Deus, ele faz uma promessa para ele. Quando Deus fala com Abrão, em Gênesis capítulo de número 12, nós vamos ver que Abrão, ele habitava na terra de Ur dos Caldeus, e Deus fala para ele: sai da tua casa, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, engrandecerei o teu nome, abençoar-te-ei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus fez uma promessa a Abraão, dizendo: engrandecerei o teu nome, multiplicarei a tua descendência. Detalhe: a mulher de Abraão, que se chamava Sarai, cujo seu nome também fora mudado para Sara, era estéril, não tinha dado à luz a filhos a Abraão. Oh glória! Só que quando Deus, ele chama o homem, e Deus lhe faz promessas, Deus não chama o homem tendo tudo que o homem já necessita ou precisa. Deus não chama o homem e acrescenta logo na vida do homem. Deus chama o homem do improvável, do impossível. Aleluia! Deus chama o homem, oh glória, do desprezível, do inacreditável. Deus levanta o homem, oh glória, do pó e da cinza, para fazer assentar entre os príncipes do seu povo. Oh glória! Oh, aleluia, talvez você já ouviu falar que Deus, ele não chama os capacitados, mas Deus, ele chama aqueles que não são capacitados para ele mesmo capacitar. Oh glória!
A mulher de Abraão, ela era estéril. Oh glória, mas Deus, ele é o dono da vida. E Deus, ele é aquele que fez a promessa a Abraão. Oh glória, aleluia. Nós vamos ver que até mesmo a mulher de Abraão, ela vai dar uma das suas servas a Abraão, para que ele viesse, oh glória, coabitar com ela, e viesse ter um filho da sua serva. Só que Deus, ele não trabalha com intermediário. Deus, ele não trabalha, oh glória, com atalho. Deus não trabalha com barriga de aluguel. Deus trabalha com hoje original, oh glória. Deus trabalha, oh glória, aleluia, com personalidade. Talvez você está aqui, tem uma chamada de Deus, tem um ministério de Deus, e de repente está com dúvida no teu coração, dizendo: será que é eu mesmo? Será que foi eu mesmo que Deus escolheu? Será que ele não errou na escolha? Eu quero dizer a esta igreja que Deus, ele não erra na escolha. Aleluia. Deus, ele te escolheu e ele conta contigo. Deus não trabalha com atalho, com intermediário, com barriga de aluguel. Oh glória, Deus trabalha com original. Oh glória, e só você que é original, só você que tem o chamado de Deus, levanta a mão para adorar nesta noite. Ora, manderei. Eu estou sentindo a presença neste lugar. Oh glória, a terra aproximadamente tem 8 bilhões de seres humanos. Oh glória, mas nenhum dos seres humanos, aleluia, é réplica, oh glória, de alguém. Aleluia, aleluia. Nenhum dos seres humanos é cópia de alguém. Aleluia, cada um de nós temos a nossa própria, aleluia, digital. A tua digital não é a mesma digital do teu irmão. Oh glória, sabe o que Deus está dizendo? Eu trabalho com original, eu te fiz com personalidade. Oh glória, se eu te escolhi, eu não errei. Oh glória, eu fui lá no meio da tua parentela, eu fui lá no meio da tua casa. Tu era o menor, tu era o desprezível, tu era aquele que ninguém acreditava, que não dava nenhum valor. Mas eu olhei, eu sonhei, e eu te conheci, te conheço, e eu te chamei pelo nome. Eu mandarei, eu mandarabassu e andarai. Eu não sei como você era conhecido no mundo. O diabo, ele gosta de colocar apelido no homem lá fora. Vou citar aqui alguns tipos de apelido: traficante, drogado, viciado, peixado, prostituta, homossexual, lésbica. São apelidos do diabo. Mas Deus, quando nos chama, interessante quando o diabo coloca esses tipos de apelido no homem. Quando ele vai passando na rua, alguém olha lá, vai aquele viciado, peixado, tem mais jeito para ele não. Aleluia. Só que quando Deus, ele chama o homem, ele chama pelo nome. Oh glória, aleluia. Ele chama pelo nome todos aqueles que foram chamados na Bíblia Sagrada por Deus, que tiveram um chamado de Deus, que ouviram a voz de Deus. Deus chamou pelo nome. Oh glória. Talvez você está aqui, nem aleluia, conhece a Deus, nunca teve experiência com Ele, mas eu quero te dizer que Ele te conhece. Oh glória, Ele te chama pelo nome. Hoje à noite Ele está te chamando. Oh glória, aleluia, porque você é importante para Ele. Ele te ama com amor incondicional. Você é precioso para Ele. Se você crê, igreja, abre a boca para dar glória a Deus. Abre a boca.
Deus chama Abraão, muda seu nome para Abraão. De Abraão veio Isaac, de Isaac veio Esaú e Jacó, de Jacó veio José e os seus irmãos, os 12 patriarcas que vieram a partir de Jacó. E a Bíblia vai dizer que Deus levou José para o Egito. Foi os homens que o venderam como escravo para o Egito, mas era Deus no controle da vida de José. Porque aleluia, quando o homem tem um chamado de Deus, quando o homem é escolhido de Deus, até quando as coisas não estão cooperando para ele, até quando o vento é ao contrário, até quando ele pensa que acabou e não tem mais jeito, Deus está no controle da sua vida. Deus estava no controle da vida de José. Quando seus irmãos queriam matar, aleluia, lançaram ele na cisterna, Deus estava no controle da vida de José. Quando seus irmãos venderam ele como escravo para os ismaelitas, Deus estava no controle da vida de José. Quando os ismaelitas venderam José no Egito para Potifar, para esse ser escravo na terra do Egito, Deus estava no controle da vida de José. Quando tentaram incriminar ele na terra do Egito, sendo ele inocente, e ele foi parar dentro de uma prisão, Deus estava no controle da vida de José. E Deus estava tanto no controle da vida de José, que quando chegou o tempo de Deus na vida de José, José, aleluia, deu um salto da prisão para o segundo trono na terra do Egito. Depois de Faraó, era José na terra do Egito. Acima de José só estava o trono de Faraó. Oh glória, eu quero te dizer, aguenta firme o processo. Está doendo, está machucando, está ferindo, está sangrando, a lágrima está molhando o rosto, não sabe se vai aguentar, mas aguenta firme o processo, porque Deus não perdeu o controle da tua vida. É no tempo certo, no tempo de Deus te prepara para dar o salto, oh glória, para o lugar aonde Deus irá te colocar. Se você crê nesta palavra, abre a boca para dar glória a Deus. Eu estou sentindo a presença de Deus no segundo aniversário da igreja missionária Brasa Viva dos Remanescentes, pastor Patrick. Eu sinto que Deus tem coisas grandes para esta obra. Te prepara, oh glória, porque Deus dará o crescimento, Deus vai alargar a tenda. Oh Ramandereia, Aramandereia, Carabaxere Mandarai. Quando José desce para o Egito, a Bíblia vai dizer que passado tempos veio uma grande fome na terra do Egito e na terra de Canaã, no mundo todo. Aí a Bíblia vai dizer que os irmãos de José vão à terra do Egito. E na segunda vez José, ele vai se fazer conhecido aos seus irmãos. Então Faraó ficou sabendo que os irmãos de José estavam no Egito. Faraó ficou sabendo que José tinha uma família e que o seu pai estava com vida. Então a Bíblia vai dizer que Faraó mandou José buscar a sua família, mandou dizer para que a sua família viesse descer da terra de Canaã para a terra do Egito. E Jacó desceu com a sua família da terra de Canaã
Bíblia vai dizer que desceram com Jacó, a sua família, ao todo eram 70 almas que desceram para o Egito. E o tempo passou, Deus cumpriu a promessa, a qual ele havia dito para Abraão, que ele multiplicaria a sua descendência, porque, aleluia, Israel se multiplicou na terra do Egito, e os homens se tornaram inumeráveis, de maneira que José veio a morrer. O faraó que conhecia José e a sua família veio a morrer, e se levanta um outro faraó, e esse faraó começa a oprimir o povo de Deus na terra do Egito, porque ele ficou com medo dos israelitas, do povo do Senhor, se juntar com outras nações para pelejar contra o Egito. E Israel se multiplicou, tanto que veio a ser inumerável. Aleluia! Quando completou-se 430 anos, a Bíblia vai dizer que os anciãos do povo de Deus clamaram, e Deus ouviu o clamor dos anciãos do seu povo. Deus ouviu o clamor do povo, porque grande era a servidão do povo, porque o seu povo estava sendo maltratado na terra do Egito. Mas aquele povo que estava sendo maltratado na terra do Egito, aquele povo tinha um dono. Eu não sei a situação que você está vivendo hoje, mas eu quero te dizer que você tem um dono. Aleluia! E o teu dono, ele não mora na terra, o teu dono, ele mora no céu. Oh, glória! Você é propriedade de Deus. Ai daquele que tocar no ungido do Senhor. Aleluia! Saulo estava perseguindo a igreja, e quando Saulo estava perseguindo a igreja, Jesus vai descer até ele, vai encontrar-se com ele no caminho de Damasco. Aí Jesus vai dizer: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo caiu por terra, porque viu o resplendor daquela luz da glória do Senhor Jesus Cristo. E quando ele cai por terra e ouviu aquela voz, ele diz: quem és tu, Senhor? Jesus vai dizer para ele: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Saulo não estava perseguindo a igreja. Oh, glória! Aleluia! Pastores, Saulo estava perseguindo a igreja, mas quando Jesus aparece para ele, ele diz: por que tu me persegue? Aleluia! Fica tranquilo, fica tranquilo, fica tranquilo, porque quem persegue, aleluia, a igreja está perseguindo Jesus. Oh, glória! Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Olha para o irmão que está do teu lado, cutuca ele, vê se ele está acordado ainda. Diz para ele: fica tranquilo, porque quem está perseguindo a igreja está mexendo com o dono dela. Aleluia! A igreja tem dono. Você tem dono, você pertence a alguém. Aleluia! Teu dono é poderoso, é o dono da prata e do ouro. Oh, glória! Aleluia! Jesus disse: não tem mais o homem, porque o homem só tem o poder de matar o corpo e depois não tem o poder de fazer mais nada. Antes eu vos mostrarei a quem vós deveis temar. Tem mais aquele que tem poder para matar o corpo, e depois de matar o corpo, lançar a alma no inferno. A esse nós devemos temer. Tem alguém com medo aí porque o presidente que assumiu o Brasil vai perseguir a igreja? Quando eu olho para Atos dos Apóstolos, Herodes perseguiu a igreja. Aleluia! A Roma perseguiu a igreja, mas foi o tempo, aleluia, o tempo que mais a igreja cresceu. Aleluia! Glória! Muitos estão acomodados,
Quem sabe é isso que está faltando. É uma perseguiçãozinha para crente orar, para crente descer no jejum, para crente buscar a palavra. Um monte de crente reclamando na pandemia porque queriam fechar a igreja e não ia para o culto mais. Aí veio a pandemia, passou, os cultos estão acontecendo e o crente não vem para o culto. Pandemia não veio para desviar ninguém. Só veio para revelar quem era quem. Perseguição, luta, provação não veio para desviar ninguém. Só veio para revelar quem é quem. Se o crente está firmado na rocha, ele é como está escrito no Salmo 125. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Pode se levantar o diabo, o inferno, o homem, perseguição, calúnia, difamação, mas a igreja está firmada na rocha. A igreja tem um dono e o dono da igreja disse: aleluia, a porta do inferno não prevalecerá contra a minha igreja. Ora, manderei, ora, mandarabai, eu estou sentindo a presença. Eu vou deixar você adorar. Cadê você que está sentindo a presença? Cadê você, adorador? A Ramandará tem glória. A Ramandará recebe. A Ramandará carabá. A não cessa de adorar. Enquanto a igreja está adorando, o céu está aberto. Enquanto a igreja está mandando glória para o alto, tem glória descendo. Aleluia, oh glória. Aleluia. Oh, remandarabá, suriabaraia. Permanece adorando, permanece adorando. A Bíblia vai dizer que quando o povo clamou, Deus visitou seu povo na terra do Egito, falou com Moisés, se manifestou a ele no meio de uma sarça que ardia em fogo, mas não se consumia. Quando Moisés viu aquela maravilha, ele disse: eu subirei para ver essa maravilha, porque a sarça queimava em fogo, mas não se consumia. Aí a Bíblia vai dizer que quando Moisés se apresentou, se aproximou da sarça, do monte, do lugar, Deus bradou no meio da sarça dizendo: tire as sandálias dos teus pés, porque o lugar que tu estás pisando é terra santa. A Bíblia diz que quando Moisés ele ouviu a voz de Deus, ele cobriu seu rosto, porque ele temeu olhar para Deus. O que está faltando para o povo neste tempo é temor. É o temor que nos dá o medo de pecar contra a santidade de Deus. É o temor que nos vai viver em reverência, respeitando, obedecendo, temendo o nome do Senhor. Deus não tem se manifestado em muitos templos, porque os crentes são reverentes, andam de qualquer jeito na presença de Deus. Não ora, não jejua, não consagra sua vida, não se humilha diante de Deus. Mas a santidade, ela convém à casa de Deus. A santidade, ela convém ao povo de Deus. Aleluia. Hebreus 12:14, a palavra do Senhor diz: segui a paz com todos
santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Muitos querem ouvir a voz de Deus, ter uma experiência com Deus na Bíblia, mas nós não podemos ter uma experiência com Deus enquanto o altar não for consertado, enquanto não for colocado tudo no altar. Oh glória, como o hino da harpa que diz: quando tudo perante o Senhor estiver, e de todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. Essa geração precisa colocar tudo no altar. Deus não te aceita te dividir com o mundo. Deus não aceita te dividir com o Flamengo, com o Vasco. Aleluia. Deus não te aceita dividir você com o bar. Não aceita dividir você com o amante. Aleluia. Deus não aceita o que estão fazendo. Aleluia, com o seu nome. Deus, Ele é santo, o seu nome é santo. E devemos zelar pelo nome de Deus. Muitos precisam se converter, tirar a sandália dos pés, entrar com reverência na presença de Deus. Muitos precisam temer a Deus. Muitos temem do pai ou a mãe descobrir o namoro escondido. Muitos temem do pastor descobrir aquilo que está sendo feito por trás das cortinas. Muitos temem do homem descobrir aquilo que está sendo feito no oculto, mas poucos temem de cair na mão de Deus. A Bíblia diz, aleluia, que terrível coisa é cair na mão do Deus vivo. No dia do juízo final, Jesus, que hoje é advogado, será juiz de vivos e de mortos. No dia do juízo final não haverá perdão. Perdão é agora, enquanto a porta da graça está aberta. Se tiver que pedir perdão é agora. Se tiver que se reconciliar é agora. Se tiver que se arrepender é agora. Se tiver que pedir perdão a Deus é agora. Se tiver que buscar a presença de Deus é agora. Naquele dia não haverá perdão. A Bíblia diz que se nós pecamos, trazendo novamente o fundamento de um segundo batismo, se nós pecamos uma vez sendo santificados, para nós já não resta mais perdão. O que nos resta é uma expectativa da ira de Deus, do juízo de Deus. Porque tanta coisa está acontecendo no mundo. Porque esse mundo ele está condenado, e ele será julgado e condenado novamente. E quando o Senhor ele pede para nós nos convertermos a Ele, é porque Ele não quer nos condenar com o mundo. Em Jesus Cristo, toda condenação ela cai por terra. Em Jesus Cristo, toda maldição ela cai por terra. O apóstolo Paulo escreveu, Romanos 8, capítulo 8, verso 1. Portanto, agora já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu não ando segundo a carne,
mas segundo o Espírito. O que é andar segundo a carne? Quando eu leio Gálatas capítulo de número 5, verso de número 16, que a Bíblia vai falar que existe uma milícia entre o Espírito e a carne, porque a vontade da carne é nos levar a pecar, a vontade do Espírito é nos levar a se santificar, para adorarmos a Deus. Aí nós vamos ver quais são as obras da carne, aleluia, é o fruto do Espírito. O apóstolo Paulo disse: portanto agora já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. O crente tem que andar no Espírito. O crente tem que se mover no Espírito. O crente tem, oh glória, que marchar no Espírito. Oh glória, abandona o pecado da carne, porque o pecado da carne, ele traz uma alegria, uma falsa alegria, um falso prazer, uma falsa felicidade, mas é momentânea. O que faz o homem sorrir hoje vai lançar ele no inferno se não se arrepender, aleluia. Mas o crente que tem o fruto do Espírito, que anda no Espírito, eu costumo dizer que mesmo no meio do sofrimento, o crente ele tem alegria, porque a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Vai valer a pena a renúncia. Vai valer a pena você dizer não para o pecado e sim para Deus. Alguém veio até você, lançou o convite, vamos ali. É só um momento, é só 5 minutinhos. Não troque o prazer de servir e adorar a Deus por 5 minutinhos. Não troque o céu por 5 minutinhos. Aleluia. Não troque, oh glória, o céu pelas coisas da terra. Oh glória, não troque a presença pelos pratos do diabo. Oh glória, não troca o privilégio de servir a Deus, aleluia, por uma noite. Oh glória, pelos pratos que o diabo oferece. Não troque, oh glória, aquilo que Deus colocou na tua mão, os talentos, os dons, aquilo que Ele confiou em você. Não troque, oh glória. Vai valer a pena a renúncia, vai valer a pena dizer não para o pecado, vai valer a pena, oh glória, sofrer aqui, chorar aqui, ser humilhado aqui, caluniado, perseguido, vai valer a pena. A Bíblia diz que a glória que está revelada para os filhos de Deus não se compara com essa momentânea dor. Servir a Deus é um privilégio. Servir a Deus é um privilégio. Eu também um dia andei nesse mundo. Eu também um dia fui escravo do pecado. Eu também um dia estava preso às garras de Satanás. Mas assim como Jesus atravessou o mar, entrou no barco com os discípulos e foi na terra de Gadara para libertar o gadareno e fazer dele um missionário. Assim também Jesus ele foi até mim. Oh glória! Assim também eu ouvi um dia a palavra que liberta o homem, a palavra que tem o poder de mudar a história, o curso da vida do homem. Perdi a credibilidade, o crédito até no meio da minha família.
ovelha negra na família, quem não prestava, desprezado, rejeitado, mas Jesus me encontrou. Jesus foi até mim para me dar uma oportunidade. E eu digo a esta igreja que quando eu tomei uma decisão de servir a Deus, o diabo lutou noite e dia para me tirar da presença de Deus. Tudo que eu fazia no mundo, os convites vieram dobrados. As lutas espirituais, o diabo trabalhou de todo jeito. A maior luta do crente é viver uma vida firmada em Jesus Cristo. Antes, quando não pregava, eu dizia: Jesus, eu quero ser um pregador, quero pregar a tua palavra, ganhar alma, me levanta, me usa. Continuo orando para Jesus me usar, porque entendo que o poder e a unção é dele. Mas a maior luta do crente é viver uma vida liberta entre ser usado por Deus e viver uma vida firme, aleluia, na presença de Deus. O mais difícil, pastores, apóstolos, é viver uma vida firme na presença de Deus, porque quantos estão pregando aí e já perderam a glória da primeira casa? Quantos estão pregando aí com o altar desconcertado? Quantos estão, aleluia, louvando, pregando, mas precisa se consertar? Aleluia. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória, glória. A igreja intercede, tá? Glória a Deus. Aleluia, Deus. Então, glória, então, entre ter uma vida usada e uma vida firmada na presença de Deus, é mais difícil caminhar. Tendo uma vida firmada, Deus é tão poderoso e usa na hora que Ele quer, que quando Ele precisou falar com Balaão, Ele abriu a boca de uma jumenta para falar com Balaão. Oh glória! Mas não estou dizendo aqui que não é para você orar, jejuar, ler a Bíblia e se preparar para Deus te usar, porque nós não somos jumenta. Jumenta não ora, jumenta não jejua, jumenta, aleluia, não consagra a vida a Deus. Agora crente tem joelho para dobrar, para orar. Jumenta é irracional, crente é racional, crente é inteligente. Então quer ser usado, desce na olaria de Jeová. Deus disse para Jeremias: levanta-te e desce a casa do oleiro, eu lá te farei ouvir as minhas palavras. Oh glória! A jumenta é uma ferramenta que Deus usa de forma específica para aquele momento só. O crente não, o crente é Jesus Cristo. Ele tem uma fonte a jorrar para a vida eterna. Ele não prega só falando, ele prega com testemunho. Ele prega, aleluia. Quando ele passa na rua, ele vai pregando. Alguém vai olhar para ele e vai dizer: lá vai o crente. Se é crente verdadeiro, lá vai o crente verdadeiro. Se é crente falso, lá vai o crente falso. De qualquer maneira ele está pregando, ele está dando testemunho. Se bem, se mal, alguém está olhando para ele. A Bíblia diz que nós estamos cercados por uma nuvem de testemunha. Aleluia.
O mundo está de olho em nós. Oh glória, o mais difícil, oh glória, não é para Jesus me usar aqui. Eu tenho que estar na posição, oração, jejum, palavra, e Ele faz, Ele é o dono da obra. Mas o mais difícil é viver uma vida firmada em Deus. O mais difícil é o homem permanecer com a mesma esposa. O mais difícil para o homem é não abandonar a esposa com os filhos e ir embora. O mais difícil para o homem, oh glória, que veio lá da bebedeira, é não voltar para lá. Porque se tem uma coisa que o diabo luta, é para nos tirar do lugar da bênção onde Deus nos colocou. O mais difícil para o homem que fazia parte da facção do tráfico é não voltar ao tráfico e à facção. O mais difícil para o homem é a renúncia. Jesus, ele disse, Mateus 16, 24, aleluia, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Não existe discípulo, não existe evangelho sem cruz. Não existe discípulo sem cruz. E não dá para ser discípulo se não houver renúncia. Uma das coisas que eu gostava muito de fazer era jogar futebol. Eu tive que abrir mão do futebol se eu quis levar a cruz. Porque não dá para me levar a cruz e o pé na bola. Aleluia, glória. Ou é de Deus ou é do diabo. Aleluia. Ou é de Deus ou é do Flamengo. Oh glória. Ou é de Deus ou é do Vasco. Oh glória. Aleluia. Ou é Mandaraia. Ou é de Deus ou é do mundo. E a Bíblia diz que, oh glória, que parte nós temos com a mesa dos demônios. Não tem parte nenhuma com a mesa dos demônios, porque o seu Deus lhe preparou um banquete. Salmo 23, prepara-me uma mesa perante os meus inimigos e unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice faz transbordar. Crente que serve a Jesus não tem parte com a mesa dos demônios. Crente que serve a Jesus Cristo tem uma mesa preparada por Deus, tem azeite na cabeça molhando a vida dele. Aleluia, tem o cálice transbordando na vida dele, da alegria do Espírito Santo. Oh, la mandaraia. Tem alguém não gostando da mensagem, mas eu vim aqui pregar, oh glória, aleluia. Eu não vim aqui pregar o que o homem quer ouvir, eu vim aqui pregar aquilo que Jesus vai colocar na minha boca. Oh, la mandaraia. Quando eu comecei a pregar, as pessoas riam de mim. É como se no riso elas estivessem dizendo, desce, porque isso não é para ti. Aí quando Deus começou a me usar, aí as pessoas que riam de mim, elas diziam, pastor, vem na minha casa, traz uma palavra, ora pela minha vida, pela minha família. Eu descobri que eu não sabia pregar e até hoje eu não sei, mas é Jesus que me usa. Oh glória, oh glória, nós somos só instrumento, pastores. É só aquele canal onde o azeite vai passar, oh glória. Deus tem autonomia para falar aqui, todos nós calar. Mas Ele é tão bom, gracioso, misericordioso, que Ele nos levantou homens mortais do pó e da cinza e nos deu a autoridade do Espírito Santo para pregar a sua palavra. Deus visita o seu povo no Egito. E quando Deus visita o seu povo no Egito, a Bíblia vai dizer, Deus levanta Moisés e Arão
E pela mão de Moisés e Arão, Deus com braço forte e mão estendida vai tirar o seu povo da terra do Egito. Após eles estarem 430 anos na terra do Egito, sendo escravizados, mas aquele povo tinha um dono. Sabe por que nós não morremos lá no mundo, na vida que nós estávamos? Quem sabe do tráfico, da droga, do álcool, da bebedeira, quem sabe da prostituição, essa vida dissoluta, essa vida que nos dá até vergonha de falar. Aleluia! Sabe por que não morremos? Porque tínhamos uma promessa de Deus, e Deus foi lá no Egito, no mundo, porque o Egito é um tipo de mundo. Aí ele vai lá e nos resgata das garras de Satanás, da escravidão do pecado, com a sua mão forte e poderosa. E agora o diabo, ele está endemoniado, porque nós estamos aqui, aleluia, são e salvo, levantando a mão para dar glória a Deus, a Jesus, levantando a mão para adorar aquele que vive e reina para todos sempre, abrindo a boca para louvar o Deus da nossa salvação. Deus tira o seu povo do Egito. Quando Deus tira o povo do Egito, eles haviam se multiplicado, Deus abençoou. Em meio à luta, Deus abençoou. Em meio à luta, Deus vai te abençoar. Pelo menos 4 entenderam, né? Vou repetir, de repente você estava dormindo, né? Acordou agora. Em meio à luta, Deus vai te abençoar. Lá no fundo do poço, você vai olhar para o alto e lá em cima vai ver uma luz brilhar. Oh glória! No meio dessa situação que você está, que não está vendo saída, Deus vai abrir a porta, vai dizer: entra, meu filho, olha o que eu preparei para você. Em meio à luta, Deus vai te abençoar. Permanece fiel, permanece dando glória, adorando, jejuando, orando, buscando a presença. Oh glória, aleluia. Deus tira o seu povo da terra do Egito, e eles vão passar agora a caminhar no deserto. A Bíblia vai dizer que dos que saíram do Egito, só de homens que foram contados para a guerra, homens que tinham capacidade de puxar da espada, homens de 20 anos para cima, só de homens, 600 mil homens, mais da metade de 1 milhão, 600 mil homens. Agora vai contar os jovens, adolescentes, crianças, mulheres, aproximadamente, ou mais de 2 milhões de israelitas, caminhando pela terra do deserto. E no deserto não havia loja para vestir eles, de confecção de roupa. No deserto não havia padaria para eles comerem pão. No deserto não havia açougue para eles comerem carne, ou comprarem, quem sabe, frango. No deserto não havia nenhum tipo de comércio ou de loja, mas a Bíblia vai dizer que de dia uma nuvem caminhava à frente do povo, e à noite uma coluna de fogo. Era Deus caminhando à frente do seu povo, era Deus guiando o seu povo. Interessante que a Bíblia vai dizer, pastores, que quando a nuvem parava, o povo parava. Quando a nuvem se levantava e seguia, o povo seguia a direção da nuvem. Sabe o que é isso? Deus quer que nós venhamos caminhar na direção dele, na orientação dele. Tem que aprender a ouvir a voz de Deus. Aleluia, para não ouvirmos a voz do diabo e pensar que é Deus que está falando. Temos que, aleluia, aprender a ouvir a voz de Deus, para não ouvirmos a voz do homem e pensar que é Deus que está falando. Alguém vai dizer que a voz da multidão é a voz de Deus. Eu discordo isso. Aleluia, a voz da multidão não é a voz de Deus. Deus não depende da multidão para falar. Deus depende de um homem ou de uma mulher que se santifique, coloque-se na posição para ele levantar e venha usar como profeta.
E quando Moisés morreu, que o Senhor tomou a Moisés, nunca mais se levantou profeta na terra de Israel, no meio do povo de Deus, como Moisés. Profeta que o Senhor falara com ele face a face. Profeta que ouvira a voz do Senhor face a face. Aleluia. Hoje nós oramos: Deus, eu quero ver a tua face. Moisés era um homem de Deus. Aleluia. Ele se santificou. Ele se separou para Deus. Porque Deus não deixou ele morrer no Nilo. Porque ele era um projeto de Deus. Aleluia. Aí não era Moisés que queria ver a face de Deus. Era Deus que descia para falar com Moisés face a face. Oh glória. Face a face fala de intimidade. Aleluia. Eu profetizo nesta noite. Se você tem juízo, levanta a mão. Se você está me ouvindo, levanta a mão. Eu profetizo que Deus vai levantar na cidade de Terra Santa, no oeste do Pará, no norte do Brasil, na nação brasileira, homens e mulheres de intimidade. Oh glória. Você vai ouvir de Deus e vai passar para o povo. Te prepara, porque Deus vai te levantar e vai te usar. Oh glória. Quem crê, oh glória agora. Aleluia. Deus vai levantar os homens e mulheres de intimidade. Aí a Bíblia vai dizer, oh glória, aleluia, que Deus introduziu o seu povo na terra de Canaã. Aleluia. Moisés morreu, mas Deus levou o seu servidor Josué para ser seu sucessor, para fazer o povo herdar a terra de Canaã, para introduzir o povo na terra de Canaã. Quando o povo entrou na terra de Canaã, além dos rios Jordão, Deus já havia entregado os reis, aleluia, das nações pagãs, rei de Esbom, aleluia, à mão dos israelitas. E quando o povo entrou, Deus vai entregar as nações que estavam na terra de Canaã. As nações foram destruídas diante do povo de Deus, porque Deus ele enviou verbões diante do povo. Aí a Bíblia vai dizer, igreja, Deus cumpriu a promessa, multiplicou a descendência de Abraão, deu a terra da peregrinação de Abraão para o seu povo, porque Deus havia dito, eu darei esta terra ao povo. Aleluia. Esta terra que tu peregrina, eu darei a tua descendência. Deus cumpriu. O tempo passou. Deus levantou juízes para ajudar o povo. Depois dos juízes veio o período monarca, porque Deus pede, o povo pede um rei a Deus, a Samuel. Samuel ora ao Senhor e Deus diz para Samuel: não te entristece, porque eles não estão te rejeitando, eles estão rejeitando a mim, porque eu sou o rei deles. Aí a Bíblia vai dizer que Deus mostra para Samuel a Saul, e Saul é levantado como rei. Só que Saul não obedeceu à voz de Deus. Aí Deus vai reprovar Saul. Aí Deus vai escolher o próximo de Saul. Deus vai escolher um outro homem, um homem segundo o seu coração. Este é Davi. Deus levanta Davi, o rei mais importante da nação de Israel que já houve. Falando do homem, aleluia, no período monarca, Deus levanta Davi. De Davi, Deus ele vai dar um filho para Davi, que também vai ser o seu sucessor, vai assumir o trono após a morte de Davi. Esse rei se chama Salomão. No tempo de Salomão, a igreja adora. No tempo de Salomão, oh glória, a Bíblia vai dizer que o templo do Senhor foi erguido. Davi já havia juntado ouro, prata, e em quantidade, em uma porção excessivamente grande. Então Salomão ele já tem como começar a obra, só que ele vai alistar alguns homens
para a empresa que vai trabalhar, tirando madeira, tirando pedras, buscando ouro, buscando aquilo que será necessário para a construção da casa de Deus. A Bíblia vai dizer, aleluia, que eram mais de 3.000 homens na construção daquela casa, o templo do Senhor, que Davi havia sentido o desejo no coração de construir, mas que Deus não permitiu Davi construir, porque havia sangue na mão de Davi. Davi foi um homem de guerra, mas Salomão, no seu reinado, ele teve paz com todos os reinos. Então, quando ele teve paz, ele diz: agora esse é o momento de levantar, esse é o momento de edificar a casa do Senhor. Mais de 3.000 homens, muito ouro, muita prata, muito bronze, muita madeira. A Bíblia vai dizer que dentro de 7 anos a casa ficou pronta. E quando a casa ficou pronta no 7º ano, a casa ela foi consagrada ao Senhor. E quando a casa ela foi consagrada ao Senhor, a Bíblia vai dizer que estavam ali os sacerdotes para sacrificar ao Senhor, para ministrar diante do Senhor, os levitas com seus instrumentos. A Bíblia vai dizer, aleluia, que quando os levitas começaram a entoar um cântico, começaram a tocar os instrumentos, a glória do Senhor desceu, a Shekinah sobre o templo, e a casa foi cheia da glória do Senhor, de maneira que quem estava do lado de fora não podia entrar, quem estava do lado de dentro não podia sair, os sacerdotes não podiam ficar de pé diante da face do Senhor para ministrar, porque a glória era tremenda, a glória era extraordinária. Quem nos dera fôssemos privilegiados, que pelo menos 10% daquela glória que encheu a casa, o templo que foi construído por Salomão e os hebreus, o povo Israel, o povo do Senhor, entrasse aqui nesse templo, pelo menos 10%, não conseguiríamos ficar de pé, porque a glória do Senhor iria tomar conta do ambiente. Oh glória, ora manderei, arabaxe manderei. A Bíblia vai dizer que a glória, o aspecto da nuvem era como que de fogo, porque a glória de Deus, o aspecto dela é como fogo. Ezequiel capítulo 1, quando Ezequiel ele viu a glória do Senhor em visão, ele vê a glória do Senhor, o aspecto dela como de fogo, aleluia, de várias cores, oh glória, os querubins, os anjos que ardiam em fogo, o altar do Senhor pegando fogo. Aí a Bíblia diz, aleluia, lá em Hebreus 12:29, porque o nosso Deus é o fogo consumido. Aleluia, ele é o fogo consumidor. Aleluia, a Bíblia vai dizer que a glória de Deus era tão forte, aleluia, que o povo que estava pelo lado de fora da casa, vendo a glória do Senhor, a Shekinah do Senhor, a nuvem da glória do Senhor em cima do templo, eles começam a se prostrar de joelho em volta do templo para reverenciar a Deus, para adorar o Senhor, temendo a glória do Senhor, aleluia, porque a glória do Senhor estava na casa. Oh glória, eu profetizo nesta noite que a glória do Senhor está invadindo esta casa. Eu profetizo que a glória do Senhor está tomando está tomando conta do ambiente. Os crentes batizados com o Espírito Santo, aleluia, eles começarão a falar em línguas estranhas. Oh glória, quem precisa de renovo será renovado, porque a glória do Senhor está presente. A igreja adora. Só que olha para cá, a glória do Senhor que visitou o templo na consagração, quando
consagração, a festa acabou, a glória saiu. Deus saiu de cena. Aí ficou a glória aparente do templo. Ficou no templo o ouro. Porque a Bíblia diz que o templo ele era tão lindo. Ele havia uma aparência tão bela que as tábuas elas eram revestidas de ouro, prata, os utensílios de ouro, madeira da melhor qualidade, lindo, lindo, lindo. Imagine só uma obra que levou 7 anos para terminar. Os homens que trabalharam dando acabamento eram peritos em trabalhar com ouro, em trabalhar com prata, em trabalhar com madeira, os mínimos detalhes. Querubins desenhados, havia o rio com bois desenhado, o altar, havia o lugar santíssimo, o santo dos santos. O lugar santíssimo era onde estava a arca, com o propiciatório e os querubins em cima da arca, aonde o sacerdote entrava uma vez por ano para ouvir a voz de Deus, porque a voz de Deus saía de entre os querubins, de cima do propiciatório, e o sumo sacerdote, que poderia entrar uma vez por ano dentro do lugar santíssimo, era que ouvia a voz de Deus. Uma vez por ano era feita expiação pelos pecados do povo de Deus, representando o sacrifício de Cristo, que seria apenas uma vez. Agora imagine, uma vez por ano o sacerdote entrava no lugar santíssimo, mas Jesus ele veio como sumo sacerdote, o maior, segundo a ordem de Melquisedeque, e ele preparou um novo e vivo caminho. Aleluia, aonde nós não podemos entrar uma vez por ano, mas todos os dias nós podemos entrar na sala do trono, podemos dobrar o joelho e falar com Deus, e ouvir a voz de Deus. Oh glória, que privilégio, igreja, que privilégio, meus irmãos. Todos que passavam e visitavam Jerusalém e viam a casa, a primeira casa, o primeiro templo, eles ficavam de boca aberta, o queixo caía. Que lindo, uau, nossa, que lindo, ouro, prata. Estava se tornando como um lugar das 7 maravilhas que hoje existe no mundo, onde as pessoas vão para visitar, apreciar a beleza. Talvez por isso foi perdendo o sentido de culto a Deus, e os sacerdotes deixaram de ministrar a palavra de Deus. E Oséias escreveu dizendo, porque Deus fala com ele: o meu povo está se destruindo porque lhe faltou o conhecimento, porque tu, sacerdote, rejeitaste a lei do teu Deus, mas eu também te rejeitarei no dia da minha visitação. Havia uma glória aparente na casa, havia uma glória que embelezava a casa. E eu quero trazer para os nossos dias atuais, porque hoje muitos estão preocupados com a aparência. Hoje muitos estão preocupados em se aparecer. Porque se eu não cantar, o céu não desce. Porque se eu não pregar, o negócio não vira. Ei, se Deus não fazer, nada acontece. Muitos estão preocupados com a aparência da glória. Muitos estão preocupados em viver uma vida de aparência. Eu uso terno, aleluia, eu uso terno, mas a unção não está no terno, aleluia, a unção não está na roupa que eu visto. Eu descobri lendo a Bíblia que Deus não criou uma moda. Quando ele confeccionou roupa para Adão e Eva, ele criou a roupa para cobrir a nudez de Adão e Eva, a vergonha de Adão e Eva. Então muitos estão preocupados com a aparência, aleluia, aleluia. Hoje eu queria ver se Deus não manifestaria a glória dele, se em muitas igrejas as mulheres
perfumando, colocando maquiagem. Aleluia. O tempo que nós vivemos é o tempo da geração mais falsa que existe. Por que, pastor? Porque Deus fez alguém com o cabelo liso, ela quer enrolar o cabelo. Alguém está com o cabelo enrolado, quer passar chapinha para alisar o cabelo. A unha não cresce, quer colocar a unha postiça para demonstrar que é grande. Aleluia. O rosto está enrugando, não quer deixar aparecer, para dizer que a beleza não está acabando. Aí coloca maquiagem, coloca pó. É a geração mais falsa que já existiu. É essa geração. Tem gente que Deus fez homem, quer virar mulher. Tem gente que Deus fez mulher, quer virar homem. Pastor, Senhor, não ama esse tipo de pessoa. Não, se for preciso abraçar, abraço. Se for preciso orar, oro, choro. A Bíblia diz que Deus não ama o pecado, mas Ele ama o pecador. Não é porque Deus Ele ama o pecador que Ele vai aceitar tudo que o homem faz. Muitos estão preocupados com a aparência. O pior é que isso tem entrado nas igrejas. A unção não está no terno. Pastor Elias, quando Eliseu pediu: o que tu queres que eu te faça? Eu quero que a porção dobrada do teu espírito esteja sobre a minha vida. Elias olha para Eliseu e disse: dura coisa pediste, mas se me vires quando for temado de ti, e vires a minha capa cair e pegar a capa, assim te sucederá. Carruagem de fogo veio, tomou ele no redemoinho, levou Elias. Eliseu nunca mais viu Elias. Aí Eliseu pegou a capa de Elias. Ele vai diante do Rio Jordão e ele bate com a capa no Rio Jordão. Quando ele bate com a capa no Rio Jordão, ele diz: onde está o espírito do Deus de Elias? Aí a Bíblia diz que da maneira que Elias fez e o Rio Jordão se abriu, naquele momento diante de Eliseu o Rio Jordão se abriu. Eliseu passou, os filhos dos profetas que estavam, aleluia, em Jericó, de fonte de Jericó, olhando, viram: eis que o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Quando eles dizem o espírito de Elias repousa sobre Eliseu, aleluia, é que a mesma unção que estava sobre a vida de Elias agora estava de forma dobrada sobre a vida de Eliseu. A unção estava na capa. Não, a unção estava no Deus de Elias. Oh glória. Oh, Lamandarás. Sabe o que capa representa na Bíblia? A autoridade. Aleluia. A autoridade que hoje Jesus tem para nós não é aparente, é espiritual. Então é tempo de pegar essa capa de autoridade. E essa capa não se pega com a aparência. O que trouxe a glória de Deus para o templo de Salomão não foi o ouro, não foi a prata, não foi o bronze, não foi a madeira de ótima qualidade. Aleluia, não foi a glória. Apesar deles terem que se vestir bem os sacerdotes, mas não foi, aleluia, a veste dos sacerdotes. O que trouxe a unção de Deus para dentro do templo é glória. Aleluia. Ora, foi os louvores, a adoração, a oração que foi feita naquele lugar. A glória de Deus se manifestou naquele lugar. Falando aqui de aparência, não estou dizendo que veste não tem nada a ver. Pastor, veste não leva para o céu, não leva. Mas o crente em Jesus Cristo sabe como se vestir e esconder a sua nudez. Porque a igreja não é açougue, é açougue
açougue que nós chegamos, a carne está pendurada no expositor. Igreja é lugar de santidade. Igreja é lugar de louvor, adoração a Deus. Igreja é lugar de dar glória a Deus, Igreja é lugar da glória de Deus se manifestar, o perdido ser salvo, o oprimido ser liberto, o enfermo ser curado, o paralítico levantar e andar, o morto ressuscitar. Igreja é lugar da glória de Deus. O tempo passou e a Bíblia vai dizer que Deus, madrugando, ele ia enviar os seus profetas, porque o povo se corrompeu, deixou de adorar a Deus para adorar Baal, Astarotes, os deuses de Moabe, de Amon, das nações pagãs. A ira de Deus se manifestou. Deus levanta o último profeta, Jeremias, para chamar a atenção do povo, para dizer ao povo: entregue-se à nação babilônica, ao rei da Babilônia, pois assim vocês apenas irão pagar tributo e não serão levados para a terra como escravos, para uma terra estranha. Mas eles não ouviram a voz de Deus, não ouviram a voz do profeta Jeremias, aleluia. Pelo contrário, eles perseguiram o profeta Jeremias. Aí a Bíblia vai dizer que Deus permitiu, Deus enviou uma nação ímpia, a nação babilônica, o rei da Babilônia. Eles vieram, sitiaram Jerusalém, romperam com o muro de Jerusalém, invadiram, aleluia, a cidade de Jerusalém. E por 3 vezes que eles vieram em Jerusalém, mataram velhos, crianças, homens, mulheres. Eles pegaram os mais nobres de Judá para levar a Babilônia. Na primeira leva estavam Daniel, estava Misael, Ananias e Azarias, ou Sadraque, Mesaque e Abednego. Na segunda leva que eles levaram dentre eles um homem chamado Ezequiel, que Deus levanta como profeta na beira do rio Quebar. Na terceira leva, aleluia, que eles vieram, então a Bíblia vai se cumprir. Nenhuma das palavras de Jeremias caiu por terra, para que o povo viesse saber que houve um profeta no meio deles. O muro de Jerusalém foi derrubado, o templo foi saqueado, levaram o ouro, levaram a prata, levaram a madeira, levaram o bronze, todos os utensílios do templo, a glória aparente no templo, eles levaram. A glória de Deus não estava mais no templo. Depois deles tirarem todos os utensílios, aquilo que era de valor do templo, eles incendiaram fogo. E como o templo era construído de madeira, o templo foi incendiado, o templo foi destruído. Ai, meu Deus, porque nesse tempo, muitos templos, falando no individual, porque nós também somos templo e morada do Espírito Santo. Nesse tempo, muitos templos têm sido saqueados, destruídos, mas eu quero profetizar a glória. De repente você já viveu a glória da primeira casa e hoje vive, aleluia, vazio ou vazia, mas eu quero profetizar que a glória da última casa, ela será maior do que na primeira. E se você crê, levanta a mão para adorar, faz alguma coisa hoje, igreja. Os judeus são levados para o cativeiro na Babilônia. E o cativeiro, Deus disse que levaria 70 anos. Quando fitasse os 70 anos, Deus iria visitar o seu povo e iria trazer eles para a terra de Judá, para a terra de Israel. A Bíblia vai dizer que um homem, rei dos persas, um homem persa chamado Ciro, vai invadir a Babilônia. E ele vai tomar a Babilônia, e a Babilônia vai ficar debaixo do poder,
aleluia, do reino da Pérsia. Estava escrito na palavra do Senhor, aleluia, no livro de Isaías. Isaías profetizou 700 anos antes de Cristo, os 200 anos antes de Jerusalém ser saqueada e os judeus serem levados para o cativeiro. Só que Isaías, ele fala de Ciro. Ciro ainda nem existia. Isaías 45, a Bíblia diz: assim diz o Senhor ao seu ungido a Ciro, a quem tomo pela mão direita para abater as nações diante de sua face e deixar nos os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, as quais não se fecharão. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo nome. Aleluia. Isaías escreveu que Deus iria usar a Ciro, o rei ímpio, o rei que era dos persas. Aleluia. Aí Ciro, no primeiro ano do seu mandato, no primeiro ano do seu reinado, aleluia, uma das coisas que ele vai fazer, porque ele leu, ele ouviu falar dele, ele ouviu que ele seria aquele que construiria o templo do Senhor que fora destruído, o templo em Jerusalém, que construiria uma casa para o Senhor. Aí a Bíblia vai dizer que quando ele assumiu, ele leu, ele ouviu falar dele, e a Bíblia diz que ele se levanta para dizer: o Senhor me mandou para construir, ele me levantou para construir uma casa em Jerusalém, aonde o seu nome será adorado. E a Bíblia diz que ele passou pregando por todo o seu reino e aonde estavam os judeus, e nesse pregão ele dizia na carta: todos os judeus, todos aqueles que se chamam pelo nome do Senhor, levantai-vos e ide para Jerusalém para construir a casa do Senhor. Foi então que Deus levanta a Zorobabel e ao sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, e o povo vai achar graça diante dos seus inimigos. Eles vão dar para eles ouro, prata, gados, ovelhas, e eles vão para Jerusalém. Quando eles chegaram em Jerusalém, eles começaram a construir as suas casas. Aí eles começaram a habitar nas suas casas, reconstruir a cidade que fora destruída, morar nas suas casas forradas. E quando eles estavam nas suas casas forradas, eles diziam um ao outro: ainda não é tempo de construir a casa do Senhor. Aí o Senhor levanta o profeta Ageu para dizer: é tempo para vós, para construir casas e morades em casa forrada, e a casa do Senhor estando deserta. Aleluia. Levantai-vos, subir o monte, tirar madeira e construir a casa do Senhor, porque vocês têm plantado, mas não têm colhido. Vocês têm recebido salário, mas como no saqueiro furado. Vocês têm criado, mas não têm recebido crescimento. Ou seja, enquanto a casa do Senhor estivesse deserta, enquanto eles não construíssem a casa do Senhor, eles iam trabalhar muito e receber pouco. Não haveria bênção para eles, a chuva não viria sobre eles. Eles iriam plantar, mas não iriam colher. O muito para eles seria um pouco. Eles iriam beber água, mas não iriam saciar a sede. Iriam comer, mas não iriam se fartar. Aleluia. Eles se levantaram. Deus moveu o espírito de Zorobabel e do sumo sacerdote Josadaque e de todo o povo da terra. Então os homens foram para o monte tirar madeira para construir a casa. Fizeram o alicerce da casa. Aleluia. E quando eles estão construindo, a Bíblia vai dizer que os inimigos do povo de Deus, eles tentaram impedir